pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web do Instagram Meire na Web. Estou aqui mais uma vez para fazer uma live com vocês, convidar os amigos e a gente bater um papo aqui maravilhoso com um convidado. Cada semana é um convidado diferente, então hoje eu tô trazendo uma pessoa super especial que vai vir aqui conversar com a gente sobre um tema muito importante, principalmente para nós que vamos vivendo a vida e às vezes a gente tem que parar um pouco e pensar no futuro. E o futuro sempre fica muito próximo. Quando a gente menos imagina, a gente tá naquele futuro que nós esperamos tanto que acontecesse. Então foi nesse pensamento de verificar, por exemplo, a importância de proteção, tranquilidade, segurança das pessoas, que eu resolvi hoje trazer esse tema, convidar alguém para vir aqui conversar com a gente, esclarecer algumas dúvidas e também para a gente se informar como que a gente pode aprender melhor, saber melhor a respeito de seguro, não só o seguro de vida, mas também outros seguros que são importantes para a nossa vida. Então, se você se interessa por esse tema, se você quer fazer parte da nossa live, não fique aí sozinho, convidem também os amigos, manda esse aviãozinho aí para um monte de gente, para o pessoal vir aqui no Meire na Web, assistir a mim e a minha convidada, e a gente fica muito feliz de ter hoje muitas pessoas interessadas em conhecer esse conteúdo. Não esqueçam de que todas as lives elas são levadas lá para o meu canal no YouTube, Meire na Web. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Vão lá, pessoal, se inscrevam, porque eu estou com todas as lives que já passaram aqui pelo Instagram e também outros vídeos, pequenos vídeos que eu faço com relação ao meu conteúdo aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. E eu fico muito feliz que vocês tenham aberto um pouquinho da agenda de vocês para vir aqui me acompanhar. Então, hoje nós vamos conversar, vamos falar sobre a importância do seguro de vida. Para isso, eu convidei uma pessoa que é planejadora financeira há 18 anos, é insurance broker, é uma pessoa que ajuda a planejar o futuro, ajuda também a proteger a sua renda e aqueles que você ama. Então, eu tenho o maior prazer de convidar, nesse momento, a Paula Brasiliano para vir aqui conversar com a gente, fazer essa live muito informativa que possa ajudar cada um de vocês que estão aqui comigo. Se é interessante para mim o conteúdo, com certeza é interessante para vocês também. Então, agora eu já vou convidar Paula Brasiliano para vir aqui conversar com a gente. Oi, Paula, tudo bom? Oi, Meire, tudo bem e Tudo bom, você? minha querida? Tudo bem, graças a Deus. Olha, aqui tá tudo jóia. Amanhã começa o outono, para vocês a primavera, né? Isso mesmo. Opa, entrou algum Você, filtro aí doido. não tem problema. Você já tá toda de primavera, que eu tô vendo, toda de cor de rosa, pink, e eu já tô aqui, olha, com as cores do outono. Porque você sabe que a diferença, né, de Brasil, de Estados Unidos, tem a diferença das estações. Sim, Então, um sim, período bom para a gente conversar, Paula, sobre esse assunto. é Primeiro, eu verdade. gostaria de te agradecer, tá? Você ter aberto a sua agenda e vir aqui conversar com a gente, passar essas informações. É um assunto muito bom, muito Verdade. interessante. No teu Instagram, assim, depois eu vou passar aqui para as pessoas, tem muitas informações, gente. A Paula sabe muito sobre esse planejamento de seguro, não só o seguro de vida, né? Tem várias informações no teu Instagram e eu fico muito feliz de você estar aqui hoje à noite, tá? Imagina, Meire, eu que agradeço aí o convite. E aí é como eu falei para você, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente tem sempre prazer de falar sobre o assunto. Isso, eu fico muito feliz também. Bom, então, planejadora financeira há 18 anos, né? Uma longa carreira.
uma pessoa que ajuda as pessoas a planejar o futuro, né? A proteger a renda. Então, vamos começar assim, explicando para as pessoas o básico, né? O que é um seguro Aham. de vida? Vamos começar por aí, e aí a gente vai dando continuidade às outras perguntas, se tiverem dúvidas. Então, vamos lá. É isso aí. Vamos começar por Bom, esse ponto. sim, o que que é um seguro de vida, né? O seguro de vida nada mais é do que um contrato que você vai fazer com uma seguradora e ela vai assegurar o quê? Né? Ela vai assegurar a sua vida. Só que hoje em dia, a maioria dos seguros de vida não asseguram só a vida, asseguram também a sua saúde, o seu bem-estar e protegem também a sua renda. Né? Então, você fala seguro de vida, logo a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, mas eu não vou morrer. Seguro de vida não é Exatamente. só para indenizar as pessoas quando você morrer. Muito pelo contrário. Hoje em dia, o seguro de vida, ele é importante para você usar em vida. Em Ótima várias resposta. situações, né? Porque às vezes as pessoas, é isso mesmo que você falou, né? Assim, muitas vezes a gente quando fala, e você sempre acha que você ainda tem muito tempo, né? A gente sempre pensa positivamente que a gente ainda tem muito tempo pela frente. Então, quando se fala assim, seguro de vida, pelo menos eu conhecia assim, você pensava assim num tempo muito longo. Sim. E hoje em dia, né, você sabe disso, que a gente tem que começar a se planejar muito cedo para esse futuro. Então, e como é que a gente pode assim se informar a respeito do seguro? Assim, como é que a gente pode saber se a gente está sendo protegido por esse seguro? Sim. Hoje em dia, você vai encontrar na internet, no Instagram, no YouTube, você vai encontrar vários especialistas no assunto, né? Eu trabalho como consultora financeira há 18 anos, mas a minha especialidade é seguros de vida e planos de previdência. Então, o ideal é que você encontre um profissional que seja especializado no assunto, porque é ele que vai analisar a fundo o seu estilo de vida, estilo de vida da sua família, e vai Uhum. conseguir encontrar aí produtos para atender a necessidade de vocês no caso de um imprevisto. Então, quero contratar um seguro de vida. Procura um especialista, tá? Tem muita gente que fala, eu tenho no banco, com o gerente do banco. Legal, você já teve uma ótima iniciativa que foi fazer um seguro de vida. Mas não se esqueça que é o especialista que realmente vai saber o que você precisa, né? Não é todo seguro de vida que vai. Não é todo seguro de vida que você encontra por aí, nesses planos também que tem agora pela internet, que você contrata pagando 10, 20 reais. Não necessariamente você vai estar 100% Ah, protegido com isso. entendi. Então, o primeiro Entendi. passo é você encontrar um especialista. Certo, eu entendi. Porque às vezes as pessoas vão, assim, procurar pelo lado mais fácil, né? Já tem uma amizade com alguém no banco, alguma coisa. A gente citou aqui o banco, Isso. mas existem outros lugares. Existem. Mas é importante essa colocação que você faz, Paula, com relação. Eu sempre digo assim: a gente tem que procurar realmente o funcionário que entende, né, o planejador, a pessoa que realmente trabalha com aquilo, porque às vezes junta outras coisas, né? O banco já tem outras funções, aí você acaba Uhum. não fazendo a coisa certa para cada situação, né? Porque a minha situação pode ser diferente de uma outra pessoa. Então, Exatamente. isso é uma colocação muito, muito importante. Sim, E quando você vai no médico, né? Se você está com dor de ouvido, você não vai procurar um pediatra, você não vai procurar um ortopedista, você vai procurar um otorrino, né? Então, por exatamente. isso que existem especialidades, né? Existem vários tipos de planejadores financeiros e cada um é especializado em um assunto. Tem os que são especializados em te ajudar a organizar o seu orçamento, tem os que são especializados em investimento. E tem os que são especializados em te ajudar na proteção de risco, né? Que a gente fala que é a proteção financeira. Certo. E assim, o que que as pessoas devem saber antes de querer fazer um seguro de vida? Assim, quais são as melhores informações que você pode dar ao seu cliente quando ele te procura? Sim, a primeira coisa que a gente precisa, né? É que vocês precisam saber. Quanto mais jovem,
E quanto mais saudável, menos você vai pagar no seu seguro de vida. Menor vai ser o valor do seu seguro de vida. Então, às vezes as pessoas perguntam para mim assim: ah, não, eu tô com 25 anos, a melhor idade para contratar o seguro é depois dos 40. Não, não é bem assim. Quanto mais saudável você estiver, mais fácil fica para você contratar um seguro de vida. Então, o que eu gosto de falar para as pessoas quando eles estão começando a pesquisar é: pensa um pouquinho hoje se acontecer alguma coisa com você, né? Sofri um acidente, não vou conseguir trabalhar por um determinado tempo. Como que você vai se manter? Como é que você vai pagar as suas contas? Você vai ter que pedir dinheiro emprestado para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o primo. Você tem uma reserva de emergência, mas aí você vai acabar com essa reserva e vai ficar sem nada, vai ter que começar do zero. Então, o principal é você pensar nisso, né? O que você tem hoje que pode te ajudar numa eventualidade, né? E sempre a resposta sempre vai desencadear no que não, eu realmente vou precisar de um seguro de vida porque eu preciso dessa proteção, né? Então, nesse ponto que a gente começa sempre com os clientes, né? Muito bom. Ah, Eu ia até te falar, fazer uma pergunta para você com relação à idade, você até uhum, colocou, né? Assim, achei interessante. Quanto mais jovem a gente pensar nessa situação, melhor, né? Porque quando a gente vai ficando com mais idade, existe outras necessidades, né, Paula, que vem junto. uhum, E eu queria te dizer o seguinte: aqui nos Estados Unidos, quando eu vim morar aqui, eu não sabia, né? Assim, vindo do Brasil, eu não sabia disso. Mas aqui nos Estados Unidos, tudo é com base no seguro. Você sabe disso, né? Porque você também é insurance broker, você sabe. Então, é seguro para tudo. Quando eu comento com as pessoas, elas ficam assim, as pessoas no Brasil ficam surpresas. É claro que a realidade daqui é totalmente diferente da realidade do Brasil, né? Acho que o Brasil até está abrindo mais os olhos para essa parte, né? Mas o sim, que eu quero dizer é que é uma coisa que é importante para as pessoas. Então, uhum. você pode responder isso até melhor com relação a esse ponto. Assim, as pessoas no Brasil, elas têm se preocupado mais com essa parte de seguro, não só o de vida, mas saúde, outros tipos de previdência, essas coisas. Vamos falar um pouquinho aqui para o pessoal. Vou falar um pouquinho para você. Quando eu comecei, há 18 anos atrás, Tá, primeiro que minha mãe achava que eu era louca, né? Ela falou: mas você vai vender seguro de vida, minha filha, pelo amor de Deus, isso não dá dinheiro, vai viver de outra coisa. Quem é que quer comprar seguro de vida? E aí eu ia conversar com as pessoas, as mais próximas, né? Ai, agora eu tô certo. fazendo um trabalho assim, assim, assim. Imagina, você tá doida? Eu não vou morrer, eu vou deixar dinheiro pro Ricardão, eu vou fazer não sei o quê. Então, o brasileiro é uma cultura Aham, mesmo, né? aham, De não pensar nessa questão do futuro, né? E nos Estados Unidos é muito diferente. Eu sei, eu vou para congressos anuais aí. Então, quando eu uhum, comecei, 5% do nosso tá. PIB, né, tinham seguros de vida. E a coisa melhorou muito. Até a gente começar aí a pandemia, aproximadamente 15% dos brasileiros já tinham um seguro de vida, né? E com a pandemia para cá, isso começou a crescer, as pessoas começaram a se preocupar mais, né? E viram que realmente, qualquer momento, pode chegar uma situação que você vai embora ou que alguém que você depende financeiramente te deixe, né? E você vai passar por necessidades. Então, do ano passado para cá, a gente teve aí uma crescente de mais de 20% na procura pelo seguro de vida. Então tá mudando, graças a Deus tá mudando. Vamos ver, eu não sei se eu vou conseguir estar viva quando a gente chegar nos 85% aí dos Estados Unidos, né? Que aí praticamente todo Aham, mundo tem é. seguro de vida, mas eu tô lutando para ajudar esse número a crescer. Paula, e assim, é um seguro de vida, é muito interessante essa questão, né? Como você vem aqui, você estuda e tudo, você sabe, é que o seguro, por exemplo, né? Você compra uma casa, eu até coloquei no meu Instagram essa semana, você compra uma casa, e aí, se o teu quintal tem árvores, aquelas árvores assim,
longas, né, frondosas, você tem que incluir um seguro. Porque imagina num país que acontece tempestade, que acontecem furacões, ventanias, Uhum, e se cai uma árvore dessa em cima da casa do uhum. teu vizinho ou em cima da tua casa, se você não tiver um seguro, como é que você vai fazer para você se recuperar? Não É é? verdade. Então, são coisas simples. E o seguro de vida que eu vejo é, por exemplo, é, você começa a conversar com as pessoas de qualquer idade, e se você perguntar, todos eles vão dizer isso que eu vou falar agora. Claro que eu tenho seguro. Então, assim, é uma grande necessidade de se pensar. E Uhum. aí eu te pergunto, existem seguros de vida no Brasil, assim, de acordo com cada situação financeira de cada pessoa? Voltando para a Claro. situação do brasileiro, que é diferente aqui da Uhum. situação do americano, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Sim, Existe isso existe para sim. informar aqui para as pessoas? Isso. É por isso que a gente fala para você procurar um especialista, né? Porque é o Certo. especialista que vai analisar o seu estilo de vida, o seu padrão de vida financeiro da sua família. Ele que vai Uhum, conseguir calcular o valor da indenização que você precisa contratar para deixar para um inventário na sua falta, ou caso você precise certo. parar de trabalhar, quanto você precisa receber por mês para manter as suas contas em dia. Então, Uhum, isso é feito um estudo, né, Meire? Quando eu começo a atender uma pessoa, o seguro de vida ele não é vendido de uma vez. A gente faz isso em duas etapas. Então, a gente tem uma primeira etapa, que é uma entrevista, onde eu tento entender como é que essa família vive, quais os recursos que essa família vai precisar, né, o que eles têm e o que eles vão precisar caso aconteça um imprevisto. E aí a gente monta, aqui no Brasil agora, a gente tem seguradoras magníficas, onde você contrata os planos de forma separada. Então, se eu preciso só de uma cobertura para minha renda, eu contrato só cobertura para minha proteger minha nossa, renda. muito Se interessante, eu né? preciso de uma cobertura só para doenças graves, né, que é o nosso carro-chefe aqui ultimamente é o doenças graves, que é onde você recebe uma indenização no diagnóstico de algumas doenças consideradas graves, câncer, Sim, infarto, Alzheimer, sim, Parkinson. sim. E aí você pode E contratar até só essa as cobertura. doenças, né? Até as doenças degenerativas, né? Que tem conhecido Tem muito no também, mundo, também né? tem. Não só aqui, mas no Brasil. Sim, esse mês nós estamos Então, falando do Setembro Verde, né? Aqui no sim. Brasil tem o Setembro Verde, Uhum, que é para incentivar na doação de órgãos. Também existe um seguro para te ajudar financeiramente se você precisar receber uma doação de órgãos, né? Então, não, eu só preciso da cobertura de morte. Se acontecer alguma coisa comigo, eu preciso deixar a minha família protegida. Então, hoje a gente sim. consegue vender exatamente o que o cliente precisa. Nem mais, nem menos. Para cada caso, né? Você existe um seguro e existe também Isso. um valor de acordo com o que a O pessoa valor vai pode. depender, isso, exatamente. O valor Ótimo. vai depender do poder Uhum, aquisitivo de cada família. Eu atendo muitos médicos. Então, é um ticket mais alto. A gente sabe que eles precisam de uma certo, cobertura maior. Mas eu também certo. atendo pessoas que são personal trainer, fotógrafos, cabeleireiros. Tenho vários outros clientes que não são necessariamente médicos, que são de um poder aquisitivo Uma menor. outra E a categoria, né? gente consegue enquadrar, né, as coberturas que eles precisam por um preço, a gente fala que é sempre um preço justo, né? A gente tem aí várias opções no mercado de seguradoras e aí a gente consegue encontrar. Desculpa, acho que alguém aqui tentou entrar aqui. Bom, Tá. Paula, então você estava explicando sobre essas categorias, que além, você falou que a sua maior clientela são de médicos, mas que você tem outras categorias também, né? Outros trabalhadores que também te procuram. Sim, Isso é sim, sim. interessante saber, né? É. Porque, De 2 anos para cá, Meire, eu comecei a trabalhar com o Instagram, né? Eu tá, comecei a divulgar mais informações. Estou tentando, né, disseminar aí aham, essa cultura da importância do seguro de vida pelo Instagram. E aí comecei a atender vários tipos de profissionais. Então, hoje você consegue montar o seguro de vida para a pessoa pagar exatamente o que ela pode, nem mais nem menos. muito bom.
E voltando um pouco do assunto assim entre Estados Unidos e Brasil, eu vejo o seguinte, por exemplo, já aconteceu assim na minha família por exemplo, assim, a gente perceber a importância que foi, entendeu? Alguém da minha família ter feito um seguro e a gente vê a necessidade da família ter sido beneficiada com isso, num Uhum. momento assim muito difícil. Então, eu Sim. sempre falo para as pessoas, assim, para os amigos, quando eu converso, e me contam histórias, né? Ou me contam uma coisa que a pessoa passou, porque pode acontecer, como você citou, né? Sim. Um pai de família, de repente, acontece alguma coisa. Não Sim. só o caso de morte, né? Mas vamos falar daquele seguro de vida com a pessoa viva, né? Vamos dizer assim. Existem também, assim, as pessoas te procuram muito nesse aspecto, não só o de morte, mas também de beneficiar, se acontece alguma Assim coisa, de mesmo, né? ficar com problema de saúde e não Sim. poder trabalhar. Então, como é que funciona essa análise para o cliente? Então, tem crescido muito o número de profissionais liberais, né? Cada vez Uhum, mais você vê que tem gente aí trabalhando por conta, abrindo empresa, e são esses os profissionais que mais precisam dessas coberturas para se receber em vida, né? Uma cabeleireira, por exemplo, ela depende dos braços, principalmente, para trabalhar. sim. Suponhamos que ela caia e quebre o braço, vai ficar 30 dias de gesso. Se ela não Nossa. vai fazer uma escova todos os dias, fazer aquele monte de escova todos os dias, como é que ela vai Isso. pagar as contas? Como é que ela vai pagar o aluguel do salão? Como é que ela vai pagar os funcionários, a água, a luz, né? A manutenção que ela tem toda. Como que ela vai fazer, né? Se ela não tiver uma reserva. Então, o seguro de vida está aí para isso. Nós chamamos esse seguro de DIT, diária de incapacidade temporária. Então, você Ah, recebe uma indenização para cada dia que você precisou ficar afastado do seu trabalho. Então, os profissionais liberais, eles têm me procurado muito justamente para ter esse tipo de cobertura, né? Porque a gente não tem como saber o dia de amanhã, o imprevisto pode acontecer. Eu tive casos na minha família, né? O meu marido, durante a certo. pandemia, ele caiu da escada aqui de casa, do porão, ele fraturou o Hum, tornozelo, ele precisou fazer 3 cirurgias e ele ficou 30 Nossa, dias internado, né? Então, se ele não certo. tivesse o seguro, a gente teria passado bem apertado aqui em casa, viu? Porque Uhum. tudo para eu, tudo para eu ter que arcar, né? Se as despesas ficassem todas para mim, ficaria bem mais São complicado. nessas horas, né, Paula, que a gente percebe essa importância. Então, assim, não Isso adianta mesmo. a gente fechar os olhos e dizer assim, olha, um dia eu vou fazer, né? Como a gente começou a live falando, né? Como eu comecei falando para você. Normalmente as pessoas sempre acham, como você citou, o caso dos 40 anos, né? Às vezes Uhum. tem alguém que diz assim, eu ainda estou muito jovem ainda, né? Não vou pensar nisso. Gente, a gente nunca sabe. E na hora que acontece alguma coisa que a gente sente na pele, é que É, você percebe, poxa, eu poderia ter feito isso, né? Assim, isso. devagarinho, pagando de acordo com o que eu posso, já seria Uhum. uma boa forma. E, Isso. por exemplo, quando é que você acha assim que as pessoas têm que procurar fazer esse, no caso aí que você citou, né, dos profissionais liberais. Uhum. Então, eles, assim, existe também o fator da idade, ou você tem uma apólice assim só para essa categoria? Existe isso? Ou não? É Não, tudo de acordo com a não, o idade? seguro. Não, não, é como eu te falei, o seguro de vida hoje a gente consegue ir modulando ele, né? Então Certo, você vai colocando para cada pessoa a cobertura que ela precisa. O fator idade interfere no custo. Quanto mais certo. velho você for, Sim. maior vai ser o valor que você vai pagar por aquela cobertura. Uhum. Se você for saudável hoje em dia, tá? Tem seguradora que dá desconto para quem é vacinado, por exemplo. Tá? Ah, Tem bom saber, seguradora né? que dá desconto para mulheres, né? Tem seguradora que cobra menos para quem não é fumante, tá? Isso também faz diferença. Entendi. Então, não tem uma hora específica para você contratar o seguro. A hora de contratar o seguro é a hora que você depende de você, né? A partir do Certo. momento que você começou a gerar a sua própria renda, que você depende de você
Para Uhum. manter as suas contas em dia, você tem que ter um seguro de vida, né? Ninguém é autossuficiente Não, financeiramente, né? Vamos parar de para jeito pensar. nenhum. Então, você precisa, a partir do momento que você começou a gerar a sua própria renda, você precisa ter um seguro de vida, não tem idade para isso. Certo. E assim, além da venda do seguro de vida, né, da sua assessoria para vender o seguro de vida, Uhum. existem outros seguros também que são muito importantes e necessários, que as pessoas também têm a necessidade de ter? Por exemplo, a gente falou um pouquinho, né, de aposentadoria, seguro-saúde, existem mais outros tipos de seguros que você dá É, essa assistência? sim, o seguro-saúde é uma coisa que eu não faço muito, mas para quem Uhum, já é meu cliente, eu acabo ajudando eles a escolher a melhor opção. O certo. seguro-saúde tem tido um boom de uns meses para cá, porque devido à pandemia, muitas operadoras de seguro-saúde aumentaram demais e as pessoas não estão conseguindo manter seus planos de saúde após o reajuste. Então, a gente tem que procurar Ah, outras entendi. opções para os clientes para facilitar a vida deles, né? Para ajudar nessa Claro. questão de diminuir o custo deles. Uma outra coisa que a gente tem também, que tem muita procura, é o seguro de responsabilidade civil, né? Para quem é profissional liberal, por exemplo, médico, advogado, até mesmo corretor de seguros. Então, se caso você seja processado por algum paciente, por algum cliente, né? Você tem aquele Ah, seguro entendi. para te ajudar tanto com assessoria jurídica, né, para se defender na justiça, Aham. como para indenizar caso você seja condenado, né? Então essa também é uma opção que a gente tem. E a previdência privada é uma das coisas que eu mais falo também com os meus clientes, porque a gente sabe que o INSS está complicado, né? Não Uhum. é uma garantia para o futuro, principalmente de quem é jovem como eu, não tem a menor esperança Isso. de chegar aos É. 60 anos e Eu ter também uma penso que boa vai chegar uma época que nem vai aposentadoria. existir mais. Exatamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho de Uhum. agora que separar um valor todo mês para transformar em aposentadoria para mim no futuro, né? Porque o que é a previdência Certo. privada? Nada mais é do que um fundo de investimento de longo prazo. Então, você vai guardar ali todo mês um valor para quando você completar 60, 65 anos, você transformar todo aquele montante numa renda para você conseguir parar de trabalhar. Eu não digo porque hoje em dia as pessoas não param, né? Mas para você É. conseguir diminuir o ritmo de trabalho e completar a sua renda, manter aí o seu padrão de vida após, né, 60 anos, 65 anos. É claro que você vai estar trabalhando menos, né? Então você vai ter uma Uhum. renda para ajudar, para você não precisar perder qualidade de vida, né, no seu padrão de vida. Você mantém o seu padrão de vida. Então a previdência privada também não tem idade. Começou a trabalhar, já tem que começar todo mês guardar um pouquinho. É verdade. Isso aí é muito importante, porque tanto vai te dar, né, mais tranquilidade à frente e também a segurança de Uhum. você saber que você vai ter uma renda no futuro, né? A gente não sabe. Quando a gente fala assim, porque hoje em dia, né, Paula, as pessoas estão mudando muito. Eu vejo, às vezes chega na época da aposentadoria, a pessoa se aposenta e ainda continua trabalhando numa outra coisa. Então, vai Sim, enquanto tiver bem de saúde, tiver podendo corresponder a essa parte do trabalho, né? Então, sim. aí continua trabalhando e se tem uma renda que você juntou durante um bom tempo através dessa segurança, né? Através da apólice do seguro, melhor ainda, né? É Então, isso aí. assim, gente, vamos acordar para a situação, porque quando eu escutava falar de seguro-saúde, de seguro de vida, há muitos anos atrás, no Brasil, as pessoas pensavam sempre assim numa coisa muito do futuro. E hoje eu vejo que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente
começa a se preparar muito cedo, porque é uma consciência. Sabe por quê, Paula? Não é só porque você pensa no futuro, não. É porque você pode ter problemas ao longo da sua vida. Se você não tem um seguro da sua casa, se você não tem um seguro melhor no seu carro e você acontece um acidente, acontece uma coisa trágica, né, com alguém, com uma outra pessoa e tudo, você tem que estar preparado para isso. Então a gente tem que ter essa consciência mesmo. De verdade. E o que mais que você gostaria assim, de apresentar para as pessoas com relação a esse tema? Para a gente ter assim, um alerta, né? De pensar assim, amanhã eu vou procurar uma planejadora financeira para ver essa situação para mim. Assim, o que é que tu recomenda assim, para as pessoas que estão aqui nos assistindo? Eu sempre digo para as pessoas, muita gente tem ainda esse tabu, essa crença limitante, a gente fala. De que, não, seguro de vida é só para quem tem dinheiro. Seguro de vida é muito caro. Seguro de vida é só para quem tem dinheiro. Não é, gente. Não é. O seguro de vida é para todo mundo. Principalmente para quem não tem dinheiro. Porque é você que mais vai precisar deixar segurança para sua família. Se você não tem uma reserva financeira, se você não tem um padrão de vida, você não tem bens para deixar para sua família, né? Caso aconteça alguma coisa com você. Você é o que mais precisa ter um seguro de vida. Vou dar como exemplo para você. Eu atendi esses dias uma moça, ela é personal trainer. Ela é personal trainer, ela tem 25 anos. Ela é casada, tem uma filha, tá? E ela e o marido não tem nada de reserva financeira. Aí ela falou pra mim assim, então, mas eu acho que eu vou fazer isso mais pra frente quando eu tiver dinheiro. Eu falei, então, mas se acontecer alguma coisa com você amanhã, se você não tem dinheiro, você vai ficar com menos dinheiro ainda. Isso. Então você precisa pensar agora na cobertura do seguro de vida, porque se você tiver um imprevisto, é ele que vai te ajudar a te manter no seu dia a dia para você poder continuar quando você se recuperar. Então, acho que é isso, acho que a mensagem é essa, a gente não fica pensando muito, para quem é mais velho, porque eu não tenho dinheiro agora. O seguro de vida você consegue encaixar em qualquer renda. Para você ter uma ideia, aqui no Instagram, uma vez me procurou um rapaz que ele entrega marmita, ele ganha R$1.200 por mês fazendo marmita. E de ver as lives, ele falou, não, eu preciso fazer um seguro de vida, se acontecer alguma coisa comigo, o que a minha mulher e meus filhos vão fazer? Exatamente. E ele fez um seguro de vida, o que coube no bolso dele, ele fez. Então ele tá tranquilo, se acontecer alguma coisa com ele, elas estão protegidas. Então não vamos ficar pensando, não tenho dinheiro, é só para quem é rico, é porque eu sou novo ainda. Todos esses tabus. Às vezes, né, Paula, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Às vezes você usa o seu dinheiro. Eu hoje em dia, graças a Deus, que eu estou mais consciente, sabe? Eu acho que morar aqui me deu mais consciência. Então, às vezes, você deixa de lado outras coisas que não são tão importantes e você investe nisso. Por exemplo, semana passada nós tivemos aqui uma live falando. Nós tivemos um convidado maravilhoso, Gustavo Dias, que falou com a gente sobre como você trabalhar o seu dinheiro, né? Como você organizar o seu dinheiro, como você usar isso de uma forma positiva. Hoje nós estamos aqui falando sobre seguro. Então, o que eu sempre digo para as pessoas quando me perguntam, né, assim, como opinião, às vezes a gente faz tanta coisa, gasta tanto dinheiro com tanta coisa, e é uma necessidade importante, né? Porque você não só está se protegendo, como você mesmo citou aqui, como no caso, né, das pessoas que têm filhos, né? E aí como é que faz? Se os dois perdem o emprego, se os dois ficam doentes, aí como é que vai ficar a situação? Então, é uma coisa que tem que estar na lista das grandes prioridades. E deve ser assim que as pessoas te procuram, né? No teu escritório, quando elas te procuram. Tem umas que devem chegar aí desesperadas, né? Olha, eu não fiz antes o seguro, agora eu preciso fazer porque passei por uma determinada situação. Você teve, assim, algumas situações, assim, de clientes que chegaram para você e que já tinham te procurado e foram pensar na ideia e depois voltaram correndo porque viram que deveriam ter feito e agora vamos fazer? Você já teve essa situação assim? Infelizmente sim.
E tem casos que, infelizmente, a gente já não consegue mais ajudar, né? Certo. Teve uma médica, eu conversei com ela, sobre o seguro de doenças graves, né? Que é esse que você Tá. recebe uma indenização se você for diagnosticada com câncer, né? Que foi o caso dela. Certo. Ela não quis contratar, mas eu sou bem insistente, viu, Meire? Quando eu sei que a pessoa Uhum. precisa, eu insisto naquilo, até a pessoa falar, meu, para, eu não vou fazer, entendeu? Mas eu vou Você ali tentando mostra, né? Você com essa conscientizar a insistência. pessoa, Isso. vou dando exemplos Certo. para que ela entenda que ela precisa daquilo. Mas ela resistiu, ela não quis fazer. Ela ficou só com a cobertura da incapacidade temporária, aquela que você recebe para cada dia afastada do trabalho, né? Ela não quis Tá. complementar com a cobertura de doenças graves. Mas passaram-se 60 dias. Não chegou Tá. a completar 60 dias. Ela entrou em contato comigo porque ela tinha encontrado um tumor na mama. Nossa. E aí ela precisou se afastar por 180 dias, fez químio, fez Entendi. rádio. Era um câncer bem agressivo, porque ela precisou retirar as duas mamas, ela Uhum. precisou esvaziar as duas axilas, ela ficou muito debilitada, o pós-operatório dela foi bem difícil, ela teve infecção. Então, assim, foi tudo muito complicado para ela. Mas ela não tinha cobertura de doenças graves, né? E hoje ela tá bem, ela passou pelo tratamento, ela tá bem, ela tá ótima. Só que ela não pode mais contratar esse tipo de cobertura, porque ela já teve uma Ah, entendi. pré-existência, que é uma pré-existência grave, né? E as seguradoras têm um padrão, têm um critério Claro. de aceitação. Então, se Sim. você já teve uma doença grave, você não vai conseguir contratar uma cobertura para doença grave, mesmo que seja para outras doenças, né? Então, acontece, às vezes acontece exatamente isso. Aí o cliente se arrepende, né? Poxa, se eu tivesse feito quando você falou, isso não estaria Certo. acontecendo comigo, né? Aconteceu também uma vez com uma cabeleireira. Ela fez a cobertura de morte, ela fez a cobertura de invalidez, mas ela não quis incluir a cobertura de afastamento temporário. E a gente tem também uma cobertura de diária de internação. Você recebe Ah, pelos dias que você tá. precisa ficar internada dentro de um hospital. E aí ela ficou doente, agora eu não lembro exatamente o que ela teve um problema de saúde, ela ficou 7 dias Uhum. internada. E ela não Nossa, recebeu. bastante tempo, O né? salão, o salão dela ficou fechado por 7 dias. Ela não Nossa. teve como Não teve manter, né, o renda, né? salão Não tinha aberto, renda. né? Isso. Exatamente, perdeu clientela e quando voltou a trabalhar não tinha nada para receber porque não tinha incluído a cobertura no seguro, né, de área de internação hospitalar. Então acontece com muito mais frequência do que eu gostaria. E isso me deixa muito triste, porque às vezes ainda fico me sentindo culpada. Nossa, mas eu devia ter insistido mais com essa pessoa. Mas são coisas da vida, São né? Não coisas, tem. a pessoa, também o cliente também tem que ter, né? Tem que ter tem que compreender também. Quando você fala que você insiste, eu percebo o seguinte, porque você já sabe que podem acontecer. E são coisas que você não dá para você prever, né? Cada caso é um caso. É, Mas eu fico assim, pensando, por exemplo, quando aquilo que você falou, né? Quando você menos espera, né? Que você acha que você não vai precisar desse serviço, é quando você mais precisa. Então tem que ter essa consciência, né? De pensar, não, eu vou fazer, engloba tudo aí, vou ver as minhas condições e ficar assegurada, né? a E gente as coisas analisa, assim, a gente analisa o risco que a pessoa está correndo, né, Meire? A sim, profissão dela, quanto ela ganha e quanto do que ela ganha é necessário para ela manter tudo em dia, tudo em ordem financeiramente. E aí a gente calcula as coberturas e as indenizações exatamente para proteger ela nesse sentido, né? Então a gente não faz nada nem a mais, né? Nem a menos. É exatamente o que a pessoa precisa quando a gente faz o estudo. certo. E, Paula, você acredita que depois da pandemia as pessoas
estão assim mais conscientes, porque na pandemia foram ocasionados vários problemas, né? Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu, né, o negócio, o business. Então, assim, depois da pandemia, você acredita que as pessoas no Brasil elas estão com mais consciência assim de que precisa realmente desse planejamento financeiro? Então, como eu te falei, a gente tem várias pesquisas aí que a gente vê em Certo. jornal, né? E tem saído em matérias em revistas da nossa área de seguro. Já aumentou mais de 20% a procura pelo Tá. seguro de vida, né, aqui no Brasil. Então, realmente, a pandemia fez com que as pessoas começassem a entender que realmente é preciso estar preparado financeiramente, né, para um imprevisto, que a gente nunca sabe. Quem é que imaginava uma pandemia? Quem é que imaginava que ia ficar mais de um ano trancado dentro de casa sem poder Isso sair? mesmo. Nunca, né? Que se É, imaginou uma coisa dessa. Quantas pessoas se foram, né? Aqui morreram verdade. milhares de pessoas aí, como Sim, aí também, sim. né, Também. Meire? Isso. Então, mas aí tinha-se, né? A maioria das pessoas tem o seguro de vida, aqui não. Então, aqui a gente viu casos de chefes de família indo embora e Certo. deixando as famílias desprotegidas. Eu cheguei a ver matérias no jornal de Aham. idosos, né? As famílias dependiam da Sim, aposentadoria dos eu vi. idosos, Aham. né? Então, os idosos foram embora e deixaram as famílias sem nada, porque a família dependia daquele dinheiro, daquela aposentadoria daquele Aham. idoso, né? Então, isso fez com que muita gente começasse a se preocupar e a pensar um pouco mais nisso, né? Que é preciso se preparar e se proteger. Interessante, né? A gente ter é interessante a gente ter essa consciência realmente, né? Então eu fiquei feliz de você falar que no Brasil as pessoas estão mais pensando mais nessa parte do seguro, né? E você gostaria assim de falar para as pessoas um pouco assim do teu trabalho, como que as pessoas te encontram, porque eu sei que no Instagram você não só fala de seguro de vida, mas você fala de outras coisas também. Então, se você quiser aqui divulgar para o pessoal que está nos acompanhando, É, te ver lá no Paula Brasiliano no é isso Instagram, aí. porque eu vi que você tem uns posts também que você fala sobre várias coisas. Você pode explicar aqui para as pessoas. Esse mês de setembro, né, você colocou lá sobre suicídio, sobre alguns aspectos importantes para as pessoas chamarem a atenção, né? A gente acompanha o calendário da saúde, né? Que a gente fala. Certo. E todo mês a gente levanta aí uma, duas bandeiras, dependendo, né, de como é o mês. Por exemplo, agora em setembro a gente está levantando duas bandeiras. Então a gente levantou o Setembro Amarelo, né, que é a prevenção contra o suicídio, que também cresceu Certo. muito agora na pandemia, né? E agora a gente está falando nessa segunda quinzena do transplante de órgãos, né? De A órgão, que é muito importante importância também. que aqui no Brasil, infelizmente, caiu muito, né? O número de doação de órgãos, o número de transplantes, porque, por incrível que pareça, as famílias elas têm uma certa dificuldade na hora de autorizar a doação. Então, a gente precisa, eu acredito, Meire, que a Sim, rede social é uma forma de você chegar mais longe com a sim. informação para as pessoas. Então, o meu trabalho, quando eu comecei a trabalhar na rede social, o meu trabalho é um trabalho mesmo de conscientização, de levar informação, né? Para que as pessoas entendam que elas podem fazer mais, né? Então, ontem eu mostrei como é que você faz para fazer o cadastro, para se tornar um doador de órgãos, né? Eu sou doadora de órgãos, minha família Eu sabe. também. Não adianta você se cadastrar e não falar para sua família. Porque na Uhum. hora, a sua família vai ter que autorizar, né? Então é preciso isso. Dá para você ser um doador de órgãos em vida, você consegue doar fígado, né? Você consegue doar medula, você Sim. consegue doar rim, né? Então tem várias formas de ajudar. Então a intenção aqui no trabalho do Instagram é sempre essa, divulgar, disseminar, né, informação para as pessoas para que os movimentos, né, as correntes cresçam. E agora em outubro a gente vai ter a campanha tradicional, já há 3 anos eu faço a campanha do Outubro Rosa, falando também aí com as mulheres, né, Ai, sobre a muito importância da legal. prevenção.
Muito bom. Parabéns, viu, Paula? Eu vi Olha, que tinha eu uma fico. pergunta aqui, Meire, do, Tá, do tá bom. Vamos Gustavo, lá, ó. vamos ver. Acho que sim. É, ele está perguntando se quem tem história de doença grave na família, se isso interfere na hora de contratar um seguro. Não interfere, Uhum. tá? Se a declaração pessoal de saúde, quando você contrata um seguro de vida, ela pergunta da sua saúde, tá? Não da saúde do seu. Oi? Tá. Vamos ver se Deu uma tem congelada mais. aí, né? Não, não, tô Congelou? te ouvindo. É. É que entrou uma ligação Então, aqui, eu desliguei. pois é, esse negócio que o povo fica ligando pra gente na hora das lives, né? Bem na hora que não pode, menina. Paula, na hora que não pode, né? Então, olha, eu fico assim super feliz de você ter vindo aqui, tá? Parabéns pelo teu trabalho também de divulgação, não só como planejadora financeira, mas eu tenho acompanhado o teu Instagram, é por isso que eu fiquei insistindo para você vir aqui, arruma um horário na tua agenda, vem aqui conversar com a gente, porque eu tenho também esse compromisso de informar não só as pessoas aqui, mas também levar informação para as pessoas no Brasil. Eu acho importante a gente ter essa consciência, né? Sim. E eu gostaria de dizer para as pessoas que a live vai ficar gravada, gente. E acompanhem lá a Paula Brasiliano, tá? Vejam lá o Instagram dela, que é maravilhoso, com muitas informações. E, Paula, quando você vier aos Estados Unidos, eu sei que você já andou por aqui em vários lugares, dá uma passadinha aqui por Atlanta, tá? Ah, então eu tô com um Pra gente se cronograma de ver. chegar aí o ano que vem. A gente vai se falando. Então, e eu quero assim te agradecer imensamente, tá? E mandar um beijo para você, para sua família linda, tá bom? E Obrigada. tudo de bom. E venha sempre aqui conversar com a gente, tá? Foi um Tá prazer. ótimo. Eu que E agradeço, Meire. imagina, é sempre muito bom a gente conversar sobre coisas que fazem a gente crescer de conhecimento. Por isso que eu gosto de trazer pessoas aqui nesse aspecto da gente se melhorar, de aprender e tirar os mitos, deixar os mitos de lado. E eu gostaria também de agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco, tá, pessoal? Para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Uma boa noite para todo mundo, uma boa primavera lá no Brasil e um bom outono aqui para gente, tá? É isso Beijo, aí, Paula. Meire. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Tchau para vocês. Tchau.